E a internacionalização do setor produtivo foi um dos temas discutidos hoje no Fórum Agro Brasil Protagonista, realizado pela Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. E quem traz todos os detalhes para a gente, ao vivo, da capital paulista, é a repórter Flávia Macedo. Boa tarde, Flávia, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que acompanham o Mercado e Companhia. Pois é, esse foi o tema central aqui do Fórum da ABAG, né? E entre os assuntos discutidos por aqui, foram 2 painéis. Muito se foi falado sobre descarbonização e também, claro, sobre exportação, né, de produtos agrícolas, maquinários para a União Europeia e como, né, o Brasil pode continuar nessa produção sustentável e continuar estreitando a relação com esses países, inclusive abrir novos mercados, né? É um desafio enorme e o Brasil tem protagonismo nesse tema e a segurança alimentar deve, com certeza, passar por aqui pelo nosso país. Para aprofundar um pouquinho, então, o tema, eu vou conversar agora com o Caio Carvalho, que é presidente da ABAG, esteve, inclusive, moderando um dos painéis. E aí, Caio, eu quero começar falando contigo o seguinte, começar puxando um tema mais quente aqui, que foi em relação a esse aporte anunciado por parte da Alemanha, né, de 203 milhões de euros para ações ambientais aqui no Brasil. Ontem, inclusive, o presidente Lula esteve em reunião aí com o chanceler alemão para discutir esse tema. Então, começando com esse assunto, Caio, esse valor é importante, né, para essas ações ambientais aqui no Brasil, mas como de fato pode ampliar, como de fato pode contribuir para todas essas questões, incluindo, claro, o Fundo Amazônia, o desmatamento também. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Eu não tenho detalhe do número, do que ele representa, a gente não sabe não, esses detalhes. Mas eu acho que é uma tendência, acredito eu que, vamos dizer assim, tá claramente caracterizado que nós temos um problema de desmatamento ilegal, portanto, ações importantes de controle da ilegalidade para um mundo que é a Amazônia precisa de recursos do mundo todo, já que todo mundo entende que é fundamental manter a floresta como está. Acho que recursos como esse seguem como um primeiro exemplo para que outros venham e, mais do que o recurso, mas que participem dessa realidade, que entendam a realidade brasileira, para que a gente possa compor um diálogo que permita que todos saiam ganhando. Com certeza, e ainda nesse tema você falou sobre a questão do desmatamento ilegal, né? Isso é um tema que precisa deixar claro, né? Quando fala desmatamento, a gente precisa esclarecer que o combate deve ser ao desmatamento ilegal, porque afinal de contas as áreas, né, hoje produzidas em algum momento foram desmatadas, mas de forma legalizada com a legislação aqui no Brasil. E esse tema foi assunto aqui do fórum, né, que é o Green Deal, que é um plano de ação para tornar a Europa um continente neutro até 2050, quando a gente está falando de questões climáticas. Então, nesse sentido, Caio, qual que é o principal desafio e também como o Brasil pode continuar sendo esse protagonista? A descarbonização foi um dos principais temas nesse acordo, é isso? Sem dúvida alguma. O problema é que esse acordo que é apresentado pelos europeus, ele não considera a realidade local, ele não considera as leis locais. Se você olhar o Código Florestal brasileiro, é uma lei extremamente pesada se fosse utilizada na Europa. Eles não passariam pelo meu vestibular ambiental ou pelo vestibular ambiental do Código Florestal brasileiro, não passariam. E tem dificuldades de passar por outros também. Portanto, é claro que as importações serão fundamentais, desde que numa linha de carbono zero, para poder ajudá-los a atingir as suas metas. Entendo claramente isso. Mas entendo também que o diálogo é essencial para que aquilo que eles sonham em realizar esteja compatibilizado com a realidade de cada país. Nós temos países como o Brasil, que tem a Amazônia, mas mais do que isso, que tem agricultores que 2/3 das suas áreas são preservadas pelos próprios agricultores, com custos altos. Se você for à Europa, você não vê essa preservação de agricultores. Você vê algumas florestas que se mantêm, mas não vê essa preservação que temos aqui como permanente, enfim, outros aspectos que trazem custo ao produtor brasileiro. Entendo que isso tudo são narrativas que vinham, de alguma forma, muito fora da realidade do que é o Brasil, assim como do que é a Europa. Nós temos que sentar, dialogar, apresentar fatos, fotos e dados que permitam que a gente possa comparar e, nessa comparação, que a gente possa traduzir aquilo que é bom para a humanidade, que é a descarbonização, sem dúvida alguma.
certeza é preciso comunicação, né? E também essa ampliação de dados aí sendo vistos, né? Diálogo e comunicação para mostrar o que de fato é feito. Obrigada, Caio. Boa tarde. A gente vai ficando por aqui, viu, Priscila? Mais tarde no Rural Notícias a gente traz uma reportagem completa com algumas falas desses painéis discutido aqui no Fórum da ABAG. Volto com você aí no estúdio. Boa tarde. Obrigada, viu, Flávia? Um bom trabalho para você.